Oi, gente. Precisei reiniciar a live. Vamos lá. Oi, acho que a gente reiniciou. Precisei reiniciar. Acho que foi melhor fazer assim. Vamos ver se eu consigo conectar o Zé e o André de novo. Vamos lá, enviar. Vamos ver se a gente consegue. Desculpa aí os nossos problemas técnicos. Às vezes acontece. Não tem jeito. Vamos voltar aqui com o André e com o Zé, para ver se a gente consegue resolver os problemas técnicos de conexão aqui. Vamos lá. Aqui travou de novo? Não, aqui não travou de novo, não. Ah, bem melhor. Oi. Vamos ver, André. Vamos lá. Oi, André. André, vamos ver. Vamos ver a conexão. André. Tô te ouvindo. Oi, André. Tô te Oi. ouvindo. Tô te Oi, ouvindo. Tá Patrícia. meio... Então vamos lá. Vamos retomar aí, vamos ver se agora funciona. Que estranho. Poxa, eu fiz várias videoconferências hoje, tudo tranquilo. Não teve Não, nada. pode ser aqui, É uma pode ser aqui. instabilidade, né? Pode ser É, aqui. Eu tirei o meu Wi-Fi e botei na rede da Vivo. Vamos ver, né? Enfim, é. vamos lá. Muita carga aqui, que não tem problema errado. Vamos lá. Vamos retomar aqui onde a gente está. Vamos, Você está eu falando estava muitas falando, questões. sinceramente não sei, mas essa pretensão desse o desconhecido, o impacto é tão grande que faz sentido, que a administração faz sentido, assim, faz que haja essa ideia de, bom, para tudo para a gente depois avaliar. Essa é uma estratégia possível? Talvez. Assim, as circunstâncias são tão extremas que a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acho que não pode. Eu acho que é suspensão da possibilidade de revisão, né? Mas a revisão vai ter que ter, não tem jeito. Né? Isso seria um absurdo não rever. Você falou um negócio no início, que eu anotei aqui, que você acha que é só força maior, né? A pandemia. Eu acho que também tem fatos do príncipe, fatos da administração, que são praticados por conta da força maior. São coisas que ficam, né, se misturam ali, são imbricadas, mas elas É, existem. Né? Eu acho que faz sentido que elas sejam tratadas meio que num pacotão, assim, um pacotão da força maior com fatos do príncipe, fatos da administração, enfim. pois é, Né? mas o risco é usar esse fato do príncipe contra a administração, que tem fato do príncipe em consequência da pandemia, né? Sim, Assim, pois é. esse ônus, porque qual é a teoria clássica que o Zé falou? A teoria clássica é a administração responde pelos fatos do príncipe e tem que fazer o reequilíbrio decorrente deles. Agora, imagina que a gente vai usar o argumento do fato do príncipe, porque tem fato, que existem atos da administração, que para impor a administração desse ônus. Eu tenho uma certa reserva, porque eu acho que esse vai ser um argumento usado direto pelos contratados, porque há atos da administração que impactam direto os contratos, mas que tem aí atos que tem aí em decorrência da pandemia. Quer dizer, poderia a administração agir diversamente? Então, assim, acho que a gente vai ter que ter muito cuidado aí nesse olhar esses atos do príncipe como coisas isoladas. Agora, o fato e assim, que a gente vai ter que olhar para a realidade contratual, né? Sim, como o Zé Vicente Se, disse, né? De cada contrato vai ter seus mecanismos. Alguns contratos estão mais preparados que outros, né? Os contratos mais recentes, que têm matriz de risco, já tentam antever alguma coisa. É claro, ninguém jamais pensou num negócio desse. Alguns contratos, por exemplo, prevêem que na matriz de risco, que o caso fortuito força maior, ele será um risco do contratado se aquilo for segurável, se houver seguro para aquilo. Enfim, não sei se há seguro para a pandemia, não sei, né? Soube que o Wimbledon, né, tinha um seguro milionário lá para a pandemia. Eu não sei se
se seria possível para concessões que houvesse algum tipo de seguro. Mas isso no futuro certamente vai haver uma mudança, né? O Zé Vicente falou de forma muito interessante, né? Assim, a gente tem aqui, certamente, o futuro, essa matriz de risco vai ser repensada. Mas agora a gente tem que resolver o passivo, né? Como que a gente resolve esse passivo? Certamente as melhores soluções serão soluções consensuais, em que a administração vai sentar com o particular para a gente tentar alcançar um denominador comum, né? E as concessionárias estão sangrando. E pensa nas concessões no Rio de Janeiro, né, como você mencionou mesmo, que, por exemplo, o VLT, que não recebe do município há um tempão, que agora os caras já não estão recebendo na PPP, agora estão ainda, né, o centro vazio e não tem passageiro. Os aeroportos, como você mencionou, né, que tem receitas alternativas, que são as lojas, e essas lojas estão sem movimento nenhum, estão fechadas. E aí, como é que faz? Então, é uma série de complexidades, né, que vão implicar a necessidade de revisão. Alguém mencionou aí que a AGU soltou um parecer, né, ontem ou hoje, né, eu não li ainda, eu estou com ele para ler, mas ele adota mais ou menos a linha que você falou, Patrícia, de fato de não... Ele fala assim, os atos podem até ser considerados fatos do príncipe, mas coloca no saco do... Advocacia pública, né? Não vai coloca no saco coloca no saco da pandemia, né? Da pandemia. Mas eu acho que é uma coisa imbricada, sabe? Eu acho que tem as duas coisas. A loja fechou por um ato do prefeito na concessão federal. Então, como é que você também tira isso? Assim, alguma coisa, né? É muito complicado. Sem ajuda não vai funcionar. Não, né? Com certeza. A gente vai ter que... Eu acho que as concessões vão ter que ser renegociadas até de forma separada, assim. Renegociação da pandemia e outras negociações ficam para depois, né? O ideal é que seja feito de forma coordenada para que seja possível, de forma isonômica, né, que as concessionárias sejam tratadas da mesma maneira. Na verdade, assim, isso ainda tem uma coisa boa que você falou, que ainda tem muitos dos contratos de concessão já eram problemáticos antes, né? Sim. Já havia problemas, tipo esse do VLT, já havia Sim. problemas de equilíbrio econômico-financeiro. De o Porto Maravilha. O Porto Maravilha. Muitos contratos com equilíbrio econômico-financeiro complicado. E agora, na verdade, você vai interpolar uma discussão de uma pandemia, de um fato novo, em contratos que já havia problemas, né? Então, assim, nós lidaremos com uma complexidade contratual, uma realidade contratual complexa que a gente não estava preparado. Aí, várias perguntas. As partes podem sair do jogo? Quer dizer, a concessionária poderá devolver a concessão? Se assim, não dá mais, acabou. Isso foi a última gota d'água. Ou a administração diz, não, vamos optar por rescindir o contrato, já que a administração tem poder de rescisão unilateral, né? Então, assim, haverá um nível de complexidade e há uma discussão de se as partes vão poder jogar toalha, né? Essa é uma discussão interessante, assim. Eu acho que a gente vai lidar com um nível de gravidade, um nível de impacto que, claro, que eu acho que tem que ser tudo mensurado economicamente, né? É preciso uma mensuração econômica, porque há fatos de lá e cá, né? Mas, por outro lado, a gente vai ter que... talvez uma coisa que o Zé falou todo aprendizado, tudo que a gente faz, tudo que a gente lidou é retrospectivo. E a gente está numa situação que é nova. Então, não tem um aprendizado para lidar com ela. Talvez Sim. A gente vá ter que ser criativo, mas mais do que isso, um pouco mais flexível com os nossos dogmas. Né? Sim. Por exemplo, Patrícia, de alteração unilateral pelas contratadas. O decreto que regulamenta a pandemia, que é bem interessante, ele tem um dispositivo, eu posso até achar aqui, que ele fala assim que a parte contratada deverá articular com o poder concedente uma forma de solução.
Então, articular, o que é articular? É combinar antes? Tem coisa que eu não dou conta mais. Como é que eu vou cumprir? Eu não posso cumprir. Então, eu vou descontinuar unilateralmente. Ela vai poder ser punida? Não. Não, assim, isso tudo a gente vai testar, né, os limites da teoria. Eu acho que, assim, hoje, o Zé Vicente estava falando, né, a gente nunca viveu uma imprevisão de verdade. Né? Talvez a gente, na minha geração, né, a nossa geração, primeira vez de verdade vai ver uma quebra de paradigma, né? Assim, de verdade. Assim, é um negócio tão transformador que a gente não sabe onde vai chegar. Deixa eu passar a bola para o Zé. Alguém perguntou aí, Rodrigo, do isenção de PTU. Isenção de PTU é uma discussão política. Isenção tributária é uma discussão política. Afeta contrato, mas afeta... Claro que afeta, mas não, a gente está discutindo aqui mais questões de afetação diretas do contrato. Questões que vão afetar ou discussões que são diretamente relacionadas ao contrato. Zé, Zé, vamos lá. Vamos ver se você volta aqui para ver se a gente... debate outras discussões. Então, a nossa discussão aqui tem a ver muito com o contrato diretamente falando, né? Então, é mais uma questão contratual. Ô Zé, dá uma cena aqui direta aqui para eu poder botar você ao vivo também. Vamos lá. Eu, curioso, ontem, por acaso, apareceu no meu Facebook tá aqui. Apareceu no meu Facebook uma live do Roger Federer com o Rafael Nadal no tênis. E eles narrando que tiveram 1000 problemas de conexão, não conseguiam entrar. Então eu fiquei satisfeita assim, não estamos sozinhos, né? Se Rafael Nadal e Roger Federer fazendo live no Instagram também tem problemas de conexão, etc., a gente até está saindo bem, considerando que essa é a nossa 10ª live, né? Enfim. E aí, Zé, o que mais você fala aí de contratos, matrizes de risco? Você acha que há contratos irreequilibráveis? E, nesse caso, qual a saída? Contrato reequilibrável é que nem a vida que não consegue sobreviver, né? É ortotanásia ou eutanásia, né? Que horror! Contrato irreequilibrável... Todos os contratos são e não são irreequilibrados ao mesmo tempo, né? Dependendo da postura cooperativa ou não das partes, né? Se você quiser muito, e se as partes ficam uma espécie de monopólio posicional, né? Especialmente a contratada, fica lá, investiu um negócio enorme, depois para recuperar aquele investimento é super difícil, tem precatório, não sei o quê. Ela quer reequilibrar, em regra, né? Enfim, tanto que evita muito sair, né? Enfim. Então, eu acho que o contrato irreequilibrável, ele é algo que... O contrato em si é sempre equilibrável, né? Dependendo da boa vontade das partes. E dependendo da boa vontade, principalmente, do controlador, né? Então, eu acho que a gente pode discutir algumas questões aqui que eu fiquei anotando conforme vocês foram falando. Eu dizia sobre primeiro uma etapa, né? Ver o que fala o contrato. Depois, uma ideia de renegociação. A segunda etapa é renegociação. Então, você vai ter que fazer renegociações, digamos, fora da caixa, soluções criativas, que sejam muito mais do que reequilibrar preço. Então, ampliar prazo, mudar praça de pedágio, autorizar a flexibilidade de tarifa, renda acessória, conectar concessão, etc, etc, etc. Eu acho, inclusive, Patrícia, que a gente vai caminhar para um modelo cada vez mais flexível de contratação pública. Eu acho que matriz de risco é um caminho intermediário. Eu acho que a gente hoje vive talvez um modelo, digamos, semi-tipificado de contratos públicos. A gente vai para um modelo flexível do tipo, existem garantias, tem que ser por escrito, tem que ter uma validação externa que não é daquelas partes, mas as partes podem fazer muita coisa. E você não precisa ficar catando na lei. Você vai ter, futuramente, uma lei geral de contratos que seja muito mais flexível do que hoje você tem, mesmo com as leis, com a Lei 8666, que não é flexível, e com as alterações que foram trazidas pelas outras leis. Eu acho que a gente vai caminhar para um modelo de contratação aberta, contratação pública aberta, ainda que com controle. Discussão sobre o decreto.
de Portugal pode implicar, pode suspender reequilíbrio? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Por outro lado, eu acho que também há uma questão que eu li hoje, alguém fazendo um comentário num grupo de WhatsApp, que eu achei interessante, embora incompreensível pelo lado das concessionárias, que é o seguinte: como é que você faz uma contratação de 30 anos e você tem um problema de um mês, de 40 dias, você já está pedindo reequilíbrio? Então, realmente, será que você estava equacionado financeiramente bem? Como é que pode você fazer um contrato de 30 anos e com 20 dias de uma queda de demanda você diz, não, eu quero reequilíbrio, vai acabar, etc, etc, etc. O contra-argumento a essa objeção, digamos assim, essas concessionárias já estavam muito prejudicadas, já vinham com uma série de problemas, e o VLT está aí para isso, problemas por parte do poder concedente, questões em relação às agências reguladoras, etc, etc. Então, é como se uma relação que já está muito complicada, ela se cristaliza num problema que quebra todo aquele grupo de probleminhas que gera um problemão, enfim. Mas, assim, idealmente, para um contrato de 30 anos, 30 dias não seriam o fim do mundo, né? Ainda que uma grave queda de demanda, né? Discussão sobre fato do príncipe, o caso fortuito e força maior. Eu acho que essa discussão é uma discussão conceitual, que talvez convença, que talvez tenha seu valor de persuasão para contratos modelados num sentido muito castiço, né, do direito contratual público, mas eu acho que isso, no fundo, isso vai perdendo um pouco da persuasividade para esses novos contratos e justamente numa situação de exceção. Assim, o negócio é justamente o que o André falou. É um fato do príncipe, mas é um fato do príncipe em função de uma situação de caso fortuito de força maior, que, aliás, eu nem acho que tem a menor diferença. Caso fortuito igual força maior. O fato do príncipe que, digamos assim, que acolhe uma circunstância de caso fortuito. É act of God, né, no sentido, na expressão americana, um ato de Deus, aí um vírus. Não foi o decreto do governador, não sei o que, foi da OMS. Então, é um fato de um super príncipe, né, enfim. Eu acho que não pode haver uma suspensão per se das negociações, mas, por exemplo, eu acho que você pode impor por lei ou por decisão judicial um dever de renegociação em sentido forte. Ou lei, ou uma renegociação por meio de decisão judicial que obrigue as partes a esgotar tratativas, negociações administrativas, ou esgotar a consensualidade. Mostrar, numa cabeça bem americana, assim, mostrar o exaurimento da boa-fé para negociar. Elas terão que fazer prova do exaurimento de negociações antes de judicializar. Talvez alguém diga assim, não, mas isso viola o artigo 5º, inciso 35, que fala que ameaça, qualquer lesão ou ameaça de lesão já é causa para judicializar. Mas eu acho que a gente tem que rever, inclusive, essa discussão sobre o standing no Brasil. Teve alguma discussão sobre isso ali, o Supremo Tribunal Federal, em relação a questões de previdenciário, falava que a pessoa nem entrava no INSS, já entrava com ação. Até a gente pode resolver isso via interesse de agir, alguma coisa aí. Mas, assim, você tem que negociar de verdade, entendeu? Vamos esgotar. E o judiciário, ou sei lá quem quer que seja, tem que controlar a boa-fé das partes. Não é fingir que estão negociando também, né? Assim, que nem Justiça do Trabalho, tinha lá o negócio, faz aqui um acordo, não, então vamos lá, judicializa agora. Não, é verdadeiramente negociar. E se você não mostrar boa-fé na negociação, isso é quebra de um dever legal, enfim, ou descumprimento de decisão judicial. Podem as partes sair do jogo? Podem as partes devolver a concessão, Patrícia? Pergunta. Eu acho que depende. Eu acho que depende do contrato, mas eu acho que, dependendo do caso, pode, né? Ou você pode pensar no modelo futuro, numa ideia de plexo de contratantes. Assim. As situações são tão atípicas que você vai ter consórcios, que você vai ter grupos de contratantes, se você vai ter um consórcio daqui, você vai ter um consórcio dali, você vai perder um pouco essa ideia, que está equivocada, aliás, de pessoalidade do contrato administrativo. O que você tem é a garantia da contratação e a garantia técnica da condição de habilitação. Agora, quem quer que seja que faça aquilo por aquele preço pode ser substituída, desde que com a anuência do poder público, e o poder público não pode negar sem uma razão razoável, uma razão plausível essa substituição passiva. Então, eu acho que
vai ter que ter flexibilidade em relação à substituição das partes. Há um projeto de lei, Patrícia, eu não sei se já está colocado, está tentando resolver essas questões de renegociação. Tem o parecer da AGU, eu não sei se já virou projeto de lei, mas tem aí um projeto de lei que pode ser que venha para tentar resolver essas questões de reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos de concessão. Mas as grandes falas, assim, as grandes ideias que eu quero deixar aqui vai ter que haver um dever de renegociar em sentido forte, que vai ser colocado por lei ou por decisão judicial. As partes vão ter que exaurir, mostrar evidências de exaurimento de uma boa-fé na renegociação. Eu acho que, por outro lado, vai caminhar para um modelo muito mais flexível de contratação pública. Não é só incorporar uma emergência biológica nas matrizes de risco, é alguma coisa do tipo permitir substituição de garantia, você não vai ter ideia do que você vai poder contratar, ideia de tipificação, de semi-tipificação dos contratos administrativos, amarra um pouco a própria inovação junto ao poder público, junto à administração. E uma questão que eu coloco para discussão, que essa é uma discussão clássica, inclusive nesses debates sobre contratação pública, que é a cláusula exorbitante. Já se discutia o fim das cláusulas exorbitantes, uma discussão se elas fazem sentido econômico à luz do fato de que elas implicam um encarecimento da contratação pública, portanto, elas têm um custo para a sociedade. Você joga uma potencialidade de um uso que muitas vezes não é utilizado, só que você, diante dessa virtualidade de um poder que você carreia para a administração pública, você presentifica um custo que efetivamente vai ser cobrado para o particular. Então, você tem um virtual, que é um poder, junto a um atual, que é o encarecimento de um custo, né? Tá legal o negócio? O áudio, o vídeo? Tá. Então, eu acho que... e aí a questão talvez a resposta mais simples seja, sim, as cláusulas exorbitantes vão acabar considerando essa flexibilização maior na busca de soluções de contratante contratado. Uma ideia de renegociação, uma ideia de flexibilidade muito maior do que já existe hoje nesse modelo, que me parece um modelo de transição para um modelo mais flexível. Essa é a resposta mais simples. Não sei se necessariamente verdadeira. Eu acho que a gente vai ter um modelo em que você vai ter muita flexibilidade do contrato em si, das garantias do contrato, até das subjetividades do contrato, mas eu não sei se a gente vai viver, pelo menos nesse período imediato, o fim das cláusulas exorbitantes. Eu questionaria esse diagnóstico, porque eu acho que a gente vive, como eu já disse no encontro passado, um momento de reforço, em alguma medida, do Estado-nação, das potestades públicas. Então, assim, requisição administrativa para tudo quanto é canto. Eu fico pensando se o poder público vai abrir mão do poder, dos seus poderes públicos de alteração de contrato. Eu acho que isso é um elemento essencial do contrato. Eu acho que talvez seja o coração de um modelo mais flexível, mas eu acho que esse ponto vai ser o último bastião de um modelo mais rigoroso, tipificado desse futuro dos contratos administrativos. Eu acho que a forma, as partes, as garantias, isso tudo vai mudar. Você vai poder, inclusive, contratar coisas diferentes, mas eu acho que algum nível de reserva de poder, de potestade pública vai continuar existindo. Então, vamos lá. Muito em função do que a gente viveu, do que a gente está vivendo. Assim, o poder público vai ficar com medo de dizer assim, não, então eu sou absolutamente igual a você, eu não posso fazer nada contra você. Em que pese o dever de renegociação, etc. e tal, que eu acho que isso vai vir. Então, vamos lá. Eu quero ouvir o André, um monte de coisa que você falou, mas eu também quero falar um monte de coisa que você falou aí. Eu, antes da Lava Jato, vinha nessa vibe de flexibilização, né? Assim, eu não tenho dúvida de que a gente precisa de um contrato de alta costura e não prêt-à-porter. A Lei 8666, eu costumo dizer isso, a Lei 8666 trata comprar papel igual construir hidrelétrica. Não tem diferença. A modelagem contratual da lei é uma só, porque é muito surreal, né? A gente realmente... Eu vinha nessa vibe, acho que a lei tem esse problema, mas eu, hoje em dia, tenho muita insegurança em relação à capacidade
digamos assim, de idoneidade do administrador público brasileiro em modelar contratos, em ter flexibilidade em modelagem contratual. Eu acho que é inevitável, mas eu confesso para você que eu tenho temor, né? Temor da boa-fé. E aí, entrando já num outro ponto que você falou, que eu achei super importante, que é a questão da boa-fé. A negociação, toda negociação bem-sucedida pressupõe boa-fé e transparência das partes na realidade dos contratos. Tudo que a gente não tem na realidade contratual brasileira. Não tem boa-fé da administração, muitas vezes não tem boa-fé de quem contrata com a administração. A qualidade da contratação pública brasileira é muito ruim, né? E quase todos os tipos de contrato. Então, assim, eu acho que não tenho dúvidas que seria, assim, as partes de peito aberto, numa mesa de negociação, tendo ambas com o objetivo de salvar o contrato para realizar o interesse público, seria o melhor dos mundos. E acho que essa ideia de que a intervenção do judiciário possa ser uma intervenção de determinação negocial é uma coisa interessante. Mas eu também, de novo, aí a gente lida com uma realidade que é uma realidade de qualidade de gestor público. Ano passado, no outro, né, o André talvez se lembre, a gente estava numa comissão que era meio que gerida, coordenada pela Alice Voronoff, e era uma comissão para tratar de boas práticas contratuais da administração pública estadual. E a gente percebeu, primeiro, que não há rotinas de acompanhamento contratual nos diversos gestores de contrato. Não há rotinas, não há boas práticas, os gestores não são qualificados. Então, a gente lida com uma realidade no chão da administração muito, muito dura para fazer um contrato dar certo, né? E aí a gente encontrou manuais de boas práticas contratuais em várias administrações públicas. Então, São Paulo, por exemplo, tem um bom manual de boas práticas contratuais. A gente precisa melhorar a qualidade da contratação pública e precisa melhorar a qualidade da gestão do contrato, né? Então, talvez passe menos. Hein? Uma coisa que o Daniel está perguntando aí, será preciso esperar uma resposta legislativa? Você falou um pouco disso. Você acha que pode vir uma lei que dê esses poderes para dar mais segurança? Mas eu nem acho que a resposta legislativa seja a resposta... se vier uma resposta legislativa, criando mecanismos, ela seguramente dá mais segurança ao gestor perante os órgãos de controle. Mas a rigor, se todos estivessem de boa fé, e você já tem na lei instrumentos que permitam isso. Você falou das cláusulas exorbitantes. Eu sou totalmente... Acho que cláusulas exorbitantes para comprar papel, né? No fundo, as cláusulas exorbitantes não se justificam mais, ou pelo menos dentro da ideia do contrato alta costura, do contrato que vai ser modelado para cada caso, cláusulas de mutabilidade se justificam num contrato de 30 anos, né? Mas não se justificam num contrato de 12 meses. Eu acho que aí precisa de uma alteração legislativa assim. Estou pouco importando se o administrador vai querer abrir mão do poder. Isso encarece demais a contratação pública e dá muito ensejo à corrupção. As cláusulas exorbitantes, elas são uma porta aberta para a corrupção. Então, eu realmente acho que tem mais alguma coisa que... Daniel, o patrimonialismo está no geral aqui. Não acho que isso seja... não acho que isso seja mais ou menos aqui, vai ter mais patrimonialismo. O Fábio está perguntando dúvidas em relação à contratação de prestação de serviços de saúde. Em que sentido, Fábio? Eu não entendi essa pergunta, né? E aí, a Simone, como fica a utilização de soluções consensuais para circunstâncias passageiras e posterior controle de compras? Simone, soluções consensuais vão ser necessárias. Os tribunais de contas vão ter que ter uma sensibilidade. O José já comentou isso numa outra live, que o grande desafio vai ser como os órgãos de contas, os órgãos de controle vão lidar com isso a posteriori, né? Neste momento, tudo vai rolar. E depois, né? Então, a gente vai ter, sim, um problema posterior para isso, né? Então, enfim, falta cultura de compliance, governança pública. Eu, sinceramente, não sou uma fã muito ardorosa dessa história de compliance, governança. Não acredito muito nisso, não. Até agora, o que eu vi é um pouco mais para inglês ver do que realmente importa em alteração de prática do cotidiano da administração. Vou passar para o André, Zé,
para ver o que ele fala um pouquinho. A gente volta. A gente hoje tem mais um pouquinho de fôlego. Como eu interrompi o vídeo aquela hora, a gente vai um pouquinho mais. Então, vamos show. André, André, vamos ver o que você fala aí sobre o que o Zé comentou. Eu também queria a gente comentar um pouquinho depois nas coisas de... Vamos lá. Inclusão de novas obrigações, mudança... Alguém comentou mudança da natureza das obrigações, quer dizer, a gente vai poder mudar o objeto do contrato, mudar a natureza, porque efetivamente está aqui. Efetivamente, a gente vai ter um impacto mais profundo. E aí, como o Zé falou, mudar o contratado no meio do caminho, acho que sim. Acho que sim. Acho que a gente vai ter que ser mais flexível com eventualmente, concentrações, mudança de contratado, que poderia se imaginar que vai violar a licitação, mas para assegurar a continuidade do contrato, você vai poder permitir mudança do contrato no meio do jogo. Acho que nisso a gente vai ser mais flexível. Num cenário como esse que você aventou, né, Patrícia, de as partes vão jogar a toalha, talvez uma substituição contratual, né, para manter a continuidade do serviço. Eu acho que a gente vai ter... E aí a questão vai ser até onde a gente vai esticar a corda da teoria da imprevisão, da teoria do fato do príncipe e dessa capacidade de negociar. É um ponto que eu gosto de comentar, uma questão interessante que você falou, que você tem medo da discricionariedade administrativa nessas contratações, né? Eu acho que isso é uma... Vejam, contratações públicas são foco de corrupção em qualquer lugar do mundo. Tá? Quer dizer, deve ter lá na Escandinávia, né, na Dinamarca, certamente não tem, mas lá é totalmente diferente. Mas países normais têm problema de contratação pública. Ponto. Né? É assim na Austrália, a construção daquele teatro, já estão, que é sempre os memes, já sei lá o que, na Austrália, né, a ópera de Sydney. Um escândalo de corrupção, era para demorar, sei lá, 7 anos, demorou 15, um escândalo. Obras nos Estados Unidos também, vários escândalos de corrupção, principalmente em Chicago tem um monte. Contratos públicos para contratação de empresas para recolhimento de lixo em Nova York, corrupção pra caramba. Corrupção em contratos públicos a gente vai ter que viver com isso. É possível que haja corrupção? Sim, é possível. A questão é saber, empiricamente, se aumentar ou diminuir o nível de discricionariedade contribui efetivamente para o incremento dessa corrupção. Isso que eu não sei, sabe? O Renato Toledo publicou um artiguinho no Jota muito legal, falando que a gente está numa fase que a gente vai poder testar essas coisas, né? Em que medida a gente está tendo um administrador público que está sendo hábil. Eu não sei se essa é a melhor fase para testar, mas é interessante, sim. A gente está vivendo um momento de teste, né? Outro dia, saiu no Globo, acho que ontem, que todos nós viramos cobaias, né? Porque os estudiosos estão aproveitando, está todo mundo em casa e estão testando uma série de hipóteses sobre o comportamento humano, e a gente vai testar hipóteses sobre o comportamento da administração, né? Eu acho que testar mais discricionariedade é um teste que a gente precisa fazer. Né? Eu acho que a gente precisa fazer, porque do jeito que está, não funcionou também. Houve corrupção do mesmo jeito. Eu acho que precisa, assim, uma avaliação empírica. Não sei se alguém já fez esse estudo, muito francamente, mas eu acho que seria um estudo interessante. Assim, que medida em que se fazem mais restrições, ou então mais controle, diminui a corrupção. Eu não sei, né? Isso é na verdade, um equilíbrio, porque quanto mais dificuldade, mais facilidade para ser vendida também. Né? Então, eu não sei qual é esse equilíbrio. Pois é. Eu acho que o Vitor Aguiar também estuda muito isso, né? Sobre contratações, discricionalidade, corrupção. Isso é um tema relevantíssimo, né? E que a Covid-19 faz com que a gente traga ele de volta. Né? Outro ponto que vocês mencionaram, que eu achei interessante, assim, as cláusulas exorbitantes. Eu acho que sim, elas vão continuar existindo. O que eu acho que tem que mudar um pouco
é que haja exorbitância para os dois lados, que a gente chama de exorbitância, né? Que haja alguma para contratos complexos que eu estou falando, tá? Tem certos contratos que eles precisam que você seria interessante do ponto de vista econômico e estratégico que o particular que contrata com a administração pública também tenha alguma capacidade de unilateralmente tomar providências, né? Isso pode melhorar os preços que são pagos pela administração pública, isso pode facilitar a solução de conflitos, diminuir custos de transação. Mas se você bota o particular dizendo que você não pode fazer nada porque não tem impacto assunto servanda do seu lado, esse negócio encarece o contrato e não resolve. Há uma série de possibilidades de se considerar. Por exemplo, obrigações acessórias. Eu acho totalmente possível que o contrato preveja que você, diante do inadimplemento da administração pública, que haja uma flexibilização. Então, há uma possibilidade de... Isso é uma exorbitância, a gente pode dizer que é uma exorbitância por lado de lá. Então, talvez seja uma evolução, esse caminho do meio. Eu acho muito interessante o insight do Zé Vicente, de que a gente caminha assim, substânicos com matriz de risco, e agora talvez esse caminho diferente de maior flexibilidade, né? Talvez maior flexibilidade dessa dinâmica contratual. Enfim, essas coisas que eu anotei aqui, eu não sei se você está na hora, né? Isso, você a gente hoje tem um pouquinho mais de... A gente tem um pouco, que eu interrompi o vídeo, a gente está num outro vídeo que começou um pouquinho depois, então a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, ainda consigo ouvir o Zé um pouquinho mais. Mas uma coisa que você falou, e uma coisa que eu já falei, por exemplo, eu já defendi, já escrevi, já falei no seminário, eu acho que a gente tem que ter mais pacta sunt servanda, ou seja, um pouco na linha do que o RDC vai, a gente tem que diminuir a aposta das partes na revisão. Claro que a gente está numa situação muito excepcional. Esquece essa situação. Eu acho que a gente tem que trabalhar, as partes têm que aprender a se vincular. E aí eu digo as partes, porque digo a administração pública também, porque a administração pública projeta mal, planeja mal os seus contratos e ela tem que pagar um preço por isso. A gente tem que impor à administração um ano de planejar melhor esses contratos, mas de modo que a gente reduza a revisão. Eu acho que existe no Brasil uma farra da revisão contratual e o pacto sunt servanda vai embora. Claro que você tem uma rebus sic stantibus, a situação de um contrato de longo prazo é diferente, mas contrato de obra, que tem prazo certo, que tem... A gente não pode imaginar que eles sejam contratos com 6, 7, 8 aditivos. Isso é a porta aberta da corrupção. Eu acho que a gente devia resgatar um pouco mais o pacto sunt servanda. Né? A Ana está falando aqui que tem que melhorar a modelagem dos contratos, especialmente os de longo prazo. A gente tem que melhorar muita coisa, né? A regulação da fase Houve um interna. Aprendizado, né? Os contratos dos últimos 5 anos são melhores que os contratos da década de 90, no final da década de 90. Sim, são melhores, então a gente está avançando. Vamos ser um pouco otistas. Dá para ser um pouco otimista também. Mas é duro, assim, a gente, pelo menos assim, a realidade da administração estadual, com a qual eu convivo mais perto, é uma realidade muito, muito dura, assim, a qualidade da contratação muito ruim, né? Então, o que você vai aprender? Até porque você não tem, talvez um reforço institucional, é você ter órgãos de contrato. Claro que isso tem um custo de possibilidade de corrupção, mas você ter uma cultura, um aprendizado contratual, porque toda vez que muda a administração, muda todo mundo, muda os gestores, muda... E aí você não tem uma memória administrativa de acompanhamento da execução contratual, e isso gera relações muito espúrias entre gestores e contratados. Então, assim, mas por outro lado, a gente também não pode criminalizar toda essa dinâmica, porque a administração precisa do particular para executar contrato. Não é uma realidade muito fácil, né? Não é uma realidade muito, muito amistosa. E acho que essa situação veio agravar, no fundo, assim, a gente já estava lidando com contratos disfuncionais, a gente já estava lidando com contratos disfuncionais e agora a gente vai ter uma realidade que vai impactar muito fortemente esses contratos de infraestrutura e nós vamos ter que lidar com essa realidade mais intensamente. Mas eu não tenho dúvida de que a gente aí vai ter que ser um pouco mais heterodoxo. Acho que nisso o Zé está certo. Acho que a gente vai ter um momento de heterodoxia aqui. E se o contrato for para viver, a gente vai precisar dessa heterodoxia.
Pois é, e a gente quer que os contratos sobrevivam, a gente precisa deles agora. Imagina fazer uma licitação uma hora dessa. Ninguém vai... Não tem a menor. Não, existe um problema sério de liquidez no mundo, ninguém tem dinheiro, ninguém vai conseguir financiamento. Quem vai assumir um contrato? É Sim, importante agora sentar com os contratados e a administração pública tem mostrado isso, Patrícia. Você falou dos aeroportos, né? Eu vi notícias da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, chamando as concessionárias para conversar já, a NTT está conversando com as concessões rodoviárias. Tem que chamar, vou fazer o quê? Vou não. conversar. No momento, no momento é deixar a roda andar, né? Continuar a deixar a coisa andando, assim. Tem que fazer o possível para garantir a coisa funcionando para sair dessa... E aí, talvez, claro, nesse contexto, adiar pagamento de outorga. Nesse contexto, esse tipo de medida vai ter que ser negociada, assim. O objetivo maior, eu acho, no momento, é manter as concessões funcionando. Né? Não tem Sim, muita adiamento de outorga houve várias já. Sim, no Houve mínimo. vários adiamentos de outorga. No mínimo. Acho que adiamento de reajuste também já está tendo, né? Adiamento de revisão. No momento o único objetivo no curto prazo é manter as concessões em funcionamento, porque se elas pararem é pior para a população. Então, assim, em resumo, eu acho que assim, o futuro, eu quero ser otimista, né? Eu quero que isso tudo sirva de aprendizado para que esses contratos realmente tenham uma roupagem diferente no futuro, assim, diante dessa imprevisão de verdade, né? Ou desses fatos do príncipe diferentes, e tudo isso sirva de aprendizado para a gente, né? Primeiro que os cisnes negros existem, eles acontecem, e quando eles acontecem, a gente precisa ter alguma válvula de escape e precisa ter jogo de cintura que talvez o direito administrativo, do jeito que está, não tenha. Né? Então, por isso, essa forma heterodoxa de pensar, talvez a gente precisasse de mais válvulas de escape para isso, para que a gente consiga, para conseguir isso. Então, eu estou otimista com o futuro, né? Médio e longo prazo, de que os nossos contratos vão ser ainda melhores. Né? O que eu não sei é como resolver o passivo, né? Esse passado e essas quais serão as soluções desses contratos. É isso, André. Eu vou passar a palavra para o Zé para as considerações finais. Tá bom. Roberto, eu acho isso também. Sempre achei, tá? Boa noite, gente. Me incomoda a ideia de que o Estado sempre responde pela área extraordinária. Mas nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, talvez o Estado vai ter que responder muito, ou arcar com mais custos para manter as concessões, e aí no caso dos contratos de concessão, mas para manter as coisas em andamento. Então, eu acho que você escreveu, mas acho que neste momento pode ser que a gente realmente tenha que imaginar que o custo maior disso vai ser o poder público. Uma coisa que eu ia falar... Patrícia, acabei de receber aqui no WhatsApp, nesse momento, o projeto de lei aqui, que é do senador Anastasia, 2139 no Senado, dispõe sobre o regime temporário de reequilíbrio dos contratos públicos brasileiros, etc. e tal. Então, já tem um PL 2139, que dispõe aqui sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas contratuais da administração. Não sei se já saiu, mas está para andar e já tem número aqui, né? Deixa eu ver aqui. Já tem aqui, Senado Federal. Então, já tem um projeto de lei aqui, eu não li, eu literalmente recebi agora, nesse momento, eu abri o projeto. Estou vendo aqui quantos artigos tem. Tem 11 artigos aqui. Legal. Tem uma coisa de documentação, adoção das medidas, é um projeto de lei, né? Enfim, não se sabe também se vai andar. O que vocês falaram, Patrícia, eu acho que tem tudo para andar, tá? Por quê? Porque provavelmente o interesse é o conjunto dos contratados tem um peso econômico. Para quem não sabe, o senador Anastasia é professor de Direito Administrativo da UFMG, então ele entende do assunto, quer dizer, ele é uma pessoa que acaba veiculando esse tipo de projeto porque ele é mal bem da área. E antes de você concluir, eu só queria comentar uma coisa. A gente não pode dizer que a conta disso é da China, tá? Porque esse argumento que a China, vamos botar a conta na China, não é essa a solução dos nossos problemas, tá? A conta na China não é a solução dos nossos problemas. Mas, enfim, Zé, vamos lá.
né? Para a gente Eu concluir, diria então. então, quem sabe faz ao vivo, né? O projeto de lei chega aqui, eu abro, começo a ler e vou falando. Olha, eu acho, Patrícia, que flexibilidade ou inflexibilidade dos contratos não está correlacionado com corrupção. Eu acho, e o livro do André Rosilho mostra um pouco isso. É claro que existe rigor, teria que se fazer um estudo difícil de fazer, porque a corrupção ela é multicausal, mas, enfim, você conseguiria, talvez, estabelecer algum nível de correlação não espúria, mas, enfim, eu acredito que flexibilidade ou inflexibilidade está, em certos contextos, associada a custo da contratação, e não corrupção. De modo que, se você parte de um modelo mais flexível para um modelo menos flexível, um modelo mais esticado, um modelo mais rigoroso, você vai ter uma corrupção em cima da burocracia, da alteração, enfim. Você vai vender a dificuldade, você vai criar a dificuldade para vender a facilidade, ao passo que na flexibilidade você tem lá a corrupção na flexibilidade. Corrupção está associada a outras coisas, como, por exemplo, capacidade de se auto-justificar diante do mal feito. Corrupção tem a ver com coisas como capital cívico, como diz lá o Alain Purifitt, e não exatamente com modelo de contrato mais ou menos rigoroso. O modelo mais ou menos rigoroso está associado a custo. E nem sempre o modelo menos rigoroso é mais barato também. Dependendo do caso, contratações muito estandartizadas, bens de prateleira, talvez faça sentido um contrato modelão, padrão, tipificado, não sei o que, vai tudo naquilo ali, para não alterar, para não ter que ficar negociando caso a caso. Eu digo que um modelo muito flexível faz sentido para contratos de 30 anos, que você não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Pode vir o Godzilla, pode chegar no planeta Terra daqui a 30 anos, e aí? Você não conseguiu prever o Godzilla, os marcianos. Então, eu acredito que a flexibilidade está correlacionada com custo, e não exatamente com corrupção. A regulação da fase interna... A regulação da fase interna, que é uma proposta feita pela Ana Calil, um comentário feito pela Ana Calil, alguns estados fazem isso direitinho. O estado do Rio tem um decreto que foi proposto agora, bem detalhado, bem intencionado, bem rigoroso, e que deixou-se de aplicar, depois voltou, não sei o quê. Não sei se foi produto desse grupo de trabalho que vocês estavam, mas o problema, Patrícia, passa pelo que você falou, a qualificação, a capacitação do servidor público. E nem digo do servidor estatutário, mas do agente público que mexe com contratação pública no Estado do Rio é muito ruim. O cara é um extraquadro, que é um coitado, que vai lá ser o gestor do contrato, que às vezes é uma indicação política, o cara não tem formação. E aí o cara bota lá o cara para uma série de regras e todo um palavreado, e é o compliance, e blá blá blá, e blá blá blá, e o cara é um coitado ali, que não tem formação nenhuma. Às vezes o cara está bem intencionado, mas caiu de paraquedas ali. Então, assim, beleza, vamos ter lindas normas, a gente pode fazer grupos de trabalho, a gente pode sofisticar o troço, mas a gente precisa de formação, de capacitação. O Estado de São Paulo está na nossa frente, porque a qualidade do material humano em São Paulo é melhor que no Rio. Então, assim, a gente vai ter ótimas normas que não se aplicam porque as pessoas não conseguem aplicá-las. Então, eu acho que o nosso problema, conforme você mesmo falou, é muito mais fundacional. A gente precisa de qualificação de agente público, assim, a gente precisa de memória institucional, o negócio acaba tudo, e aí revoga, e aí ninguém sabe direito o que é aquela história daquele contrato, enfim. Então, no nosso estado, o buraco é mais embaixo, né? Mas muito mais embaixo. Claro, não é só no estado do Rio, mas eu estou falando mais do estado do Rio porque é o que eu conheço, né? Eu vivo, né? Nós vivemos, né? Enfim. Então, Camila, o compliance é lindo, mas o compliance, ele passa, às vezes o compliance me soa como uma palavra da moda que aparece como uma espécie de resposta mágica para problemas que são muito fundamentais, assim, que é educação, que é formação, que é qualificação. Se você quiser chamar isso de compliance, tudo bem, mas é que às vezes eu acho que essa palavra vem como uma espécie de um deus ex machina, assim. O compliance vai resolver com normas boas e com pessoas falando e fazendo debates sobre compliance. Mas assim, é formação de capital humano, ponto. E com normas também, mas o partido básico. O futuro nos leva a uma visão otimista ou pessimista? Eu acho que, em termos macro, é otimista, porque eu acho que a administração vai aprendendo e vai criando modelos mais resilientes. Então, acredito que, ultrapassando isso tudo, a gente vai aprender novas habilidades, como disse.
Por outro lado, eu não sei se no curto prazo, e falando de Estado do Rio, existam razões para ser otimista. Eu acredito que a nossa realidade de curto prazo não é boa, né? Enfim. E vendo assim, os últimos 20 anos, eu sou procurador do Estado há 20 anos, eu vi coisas se repetindo, as coisas vão e voltam, e eu não tenho visto, no microcosmo da minha atuação enquanto advogado público, muito crescimento institucional. Eu sei que as coisas vêm e vão, as vagas, as modas, mas eu não sei se dá para ser sinceramente otimista, não, em termos de contratação pública especificamente. Os contratos ainda continuam dando errado, os modelos vêm e vão, existem coisas, existem acertos, mas na média a história da contratação pública no Estado é a história dos nossos fracassos. Enfim, com essa palavra de alegria eu devolvo aí a... O André terminou otimista e você pessimista. Na média sou eu, né? Assim, enfim, gente, a gente vai terminar hoje, já avançamos um pouco na hora por conta da interrupção. Muito obrigada aí, mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta, a gente vai definir a pauta ainda. Obrigado pela audiência, guerreiros. Enfim, até a próxima semana, a gente se fala. Tchau, tchau.